professor Paulo de História, dou aula na Escola Antônio Fecalil, no Paço das Pedras, e a nossa aula de hoje será sobre a crise de 1929 ou a Grande Depressão. Nós veremos o que é a crise de 29, seus antecedentes, suas causas, a crise propriamente dita, as consequências e como eles saíram dessa crise, ok? O que foi a crise econômica de 1929? Ela foi a maior crise do sistema capitalista, ou seja, do sistema econômico capitalista do século XX. E ela teve reflexos tanto na economia, quanto na política e quanto sociais. É preciso entender que essa crise econômica, a crise de 29, ela ocorreu no período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Ela iniciou-se nos Estados Unidos e espalhou-se para o restante do mundo. Mas por quê? Quais os antecedentes que levaram a essa crise que nós veremos? Vamos pensar assim: após o fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se consolidam como a maior potência econômica do mundo capitalista. Mas como eles chegaram a esse patamar? Bem, quando iniciou-se a Primeira Guerra Mundial, havia uma disputa entre várias potências econômicas pela hegemonia, ou seja, para se tornar o país economicamente mais rico, mais influente. Okay? Então, quando estourou a guerra, ela ocorreu na Europa, onde existiam várias potências econômicas: Alemanha, França, Inglaterra, Império Austro-Húngaro. Tá? Os Estados Unidos, que era uma potência econômica, ficaram longe desse conflito. As batalhas, as perdas humanas, a destruição dos parques tecnológicos, das indústrias, ocorreu aonde? Na Europa. Os Estados Unidos, mesmo participando da guerra, eles não tiveram seu parque tecnológico, suas indústrias destruídas, nem suas plantações, ao contrário do que aconteceu com a Europa. Como a Europa saiu da guerra totalmente destruída, devastada, tanto economicamente como na questão industrial, e os Estados Unidos eram essa única potência que tinha condições de bancar a reconstrução da Europa, os Estados Unidos emprestou uma série de empréstimos de dinheiro para essa reconstrução. Com isso, ele se tornou o quê? Uma maior potência econômica, tá, do mundo capitalista no século XX, graças a esse fator. Bem, com isso, os Estados Unidos, além dos empréstimos, eles vão vender produtos agrícolas e produtos manufaturados para a Europa. As causas da crise de 1929. Bem, a gente já viu a questão da hegemonia dos Estados Unidos como o maior credor do mundo, ou seja, ele emprestou dinheiro para a reconstrução da Europa. Então, a Europa devia dinheiro para os Estados Unidos. Nesse momento, entre 1920 até 1930, tá, vai haver uma grande expansão na economia americana, tá, principalmente industrial e agrícola. Para quê? Para atender a demanda da Europa e do resto do planeta, mas principalmente da Europa na sua reconstrução. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, vai haver um aumento da produção e do consumo interno, tá? Graças principalmente ao estilo de vida americano, o chamado American Way of Life, ou estilo de vida americano. É nesse período que a gente vai ter a questão dos gangsters, do Al Capone, tá? Do fortalecimento do movimento feminino através das melindrosas. O jazz vai contar com uma música de maior expressão nesse período. Vai ter um grande incentivo ao crédito, as pessoas vão comprar as coisas a crédito, eletrodomésticos, vai ter uma expansão do uso de eletrodomésticos nesse período. E tudo isso facilitado, e compra de automóveis também, tudo isso facilitado com o quê? Com a questão do crédito para todo mundo. Os bancos vão emprestar dinheiro para as pessoas poderem comprar esses produtos. Como a Europa necessitava de produtos e comida, produtos manufaturados e comida,
os Estados Unidos começou a produzir cada vez mais. Só que vai ter um problema. Os países europeus, eles vão começar a recuperar as suas economias e vão comprar cada vez menos dos Estados Unidos. E os Estados Unidos vão começar a ter estoques cada vez maiores de produtos e não vão ter para quem vender. E essa questão de não ter para quem vender os seus produtos é que vai levar à quebra da Bolsa de Nova York, que nós veremos a seguir. Primeiro vamos entender como funciona uma bolsa de valores. O professor Paulo aqui, ele tem uma empresa e ele precisa de dinheiro para fazer a sua empresa crescer, só que ele não tem esse dinheiro. Aí temos um problema. Eu vou precisar de dinheiro e vou ter que procurar alguém que financie a minha empresa. Então, ou eu vou no banco, peço um empréstimo, ou eu vou na bolsa de valores e vendo ações da minha empresa. O que são essas ações? São partes da minha empresa. Eu vendo uma parte da minha empresa, pego o dinheiro dessa venda, utilizo na melhoria ou na ampliação da minha empresa e aí depois, com o tempo, eu vou devolver para as pessoas que investiram na minha empresa, os acionistas. Okay? Então, a bolsa de valores funciona assim. Tu vende parte da tua empresa em forma de ações, tu capta o dinheiro dessa venda, a pessoa espera que depois esse investimento retorne para ela e gere lucro. Por exemplo, se dentro de um ano a minha empresa que valia 100 mil reais passa a valer 200 mil reais e a pessoa que comprou essa ação a 10 reais, o valor dessa ação vai dobrar quando ela for vender novamente dentro de um período de um ano para 20 reais. Então ela vai gerar lucro e é isso que a Bolsa de Valores faz. Okay? Então, com o estilo de vida americano do crédito fácil, muitas pessoas começaram a investir na Bolsa de Valores. Okay? E esse investimento tem um problema. Quando a empresa é física e ela consegue suprir esse aumento do valor das ações, tudo bem. Mas quando começam a ocorrer as chamadas especulações, o que é isso? O valor da minha empresa é tanto, das ações. E aí uma pessoa pensa assim, não, mas a economia está boa, está bombando, tá dando muito dinheiro, está crescendo assim a galope, muito rápido. Em vez dessa ação valer 20, em vez de 10, 20 reais, vamos vender ela a 30, a 40, a 50. Só que assim, se der algum problema e a minha empresa não tiver como pagar o valor da ação ou do lucro, essas ações elas vão se desvalorizar e as pessoas vão começar a vender. Dá um problema lá, de repente quebra uma empresa, né? As pessoas vão querer se livrar dessas ações e às vezes o valor que foi dado de 30, 40, 50 reais por cada ação, ele vai diminuir drasticamente. Então vai ser isso que vai acontecer na quebra da Bolsa de Nova York. Os americanos eles vão ter uma superprodução de alimentos e produtos, eles não vão ter para quem vender, as indústrias vão começar a falir, porque não tem para quem vender os seus produtos, os bancos vão falir porque não tem quem pague os empréstimos para eles, né? E isso vai virando uma bola de neve, até o momento que as ações vão começar a cair. Então, numa quinta-feira, em 28 de outubro de 1929, a Bolsa de Nova York ela quebra. As pessoas começam a se livrar o mais rápido possível, da maior número possível de ações. Então, ações que valiam tipo 50 reais vão valer menos de 2, 3 reais. Vão perder totalmente o seu valor, porque ninguém vai querer comprar, porque a empresa quebrou e as pessoas querem se livrar. Então, muitas e muitas pessoas perderam dinheiro, vários bancos fecharam, empresas faliram. Consequências da quebra da Bolsa de Nova York. A primeira dela, a crise econômica nos Estados Unidos e posteriormente no resto do mundo. Por que no resto do mundo? Como eu disse no início, os Estados Unidos eram os maiores credores da economia, ou seja, todos os países deviam de alguma forma para ele e ele comprava e vendia produtos para todos os países.
Vamos trazer um pouquinho da questão da crise de 29 aqui para o nosso quintal, para o Brasil. Em 1930 a gente tem a Revolução de 30, onde Getúlio Vargas assume o poder, e nessa época o principal produto de exportação para os Estados Unidos é o café. Só que o Brasil também tinha tido uma superprodução de café e eles não tinham para quem vender, porque nos Estados Unidos não tinha quem comprasse. O que o Getúlio Vargas mandou fazer? Queimar todos os estoques de café que existiam para ver se o preço do café se valorizava para eles poderem vender. Voltando à questão dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos vai ocorrer desemprego, tá? Mais de 20% da população vai ficar desempregada, muitas empresas vão falir, agricultores vão perder suas terras, fazendeiros vão perder suas terras para os bancos, a fome vai se alastrar pelo país inteiro. Tá? Na Europa vão surgir os partidos de extrema direita, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. E por fim, toda essa questão da crise da Bolsa de Nova York, ela vai, ou a Grande Depressão, ela vai proporcionar, vai ajudar a dar origem à Segunda Guerra Mundial. Bem, qual foi a saída da crise? A crise ocorreu em 1929, durante o governo do presidente Hoover. E em 1932, vai chegar ao poder o presidente chamado Franklin Roosevelt. E o presidente Franklin Roosevelt, ele vai criar um plano que é chamado New Deal. Esse plano ele vai contra o liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? É uma ideologia econômica onde o Estado deve ser mínimo, o Estado deve intervir o mínimo possível na economia, a economia que deve controlar ela própria. Bem, então o Roosevelt ele vai criar o New Deal, que é um novo plano, e vai promover uma série de mudanças, tá? Ou um conjunto de obras públicas, construção de pontes, barragens, hidrelétricas, estradas, para gerar o quê? Gerar emprego. Além disso, ele vai controlar, através do Banco Central americano, o controle de emissão de moedas, dólar principalmente, e desvalorizar o dólar para conseguir um preço melhor para a venda dos produtos. É nesse período também que nos Estados Unidos que vai ser criada as leis do trabalho. Aí nós vamos ter a jornada de trabalho de 8 horas diárias, no máximo, criação da Previdência Social e criação do seguro-desemprego. Uma coisa interessante desse período saber também é a questão do Brasil. Se vocês não sabiam, o Brasil foi o primeiro país no mundo a ter leis trabalhistas, a chamada CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Para concluirmos, quando é que eles vão conseguir sair realmente da crise de 1929 ou da Grande Depressão? É quando vai estourar a Segunda Guerra Mundial. Com isso, vai reaquecer a indústria americana na produção de armamentos para a guerra. E todo esse esforço do Roosevelt vai ser compensado porque aos poucos a economia americana vai se reaquecendo e vai se equilibrando. E a gente sabe que depois da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos vai continuar sendo a maior potência econômica do mundo até os dias de hoje. Ok, pessoal? Obrigado pela aula de hoje. Até a próxima.